VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa 30ª aula de nosso curso de Excel VBA para iniciantes. Continuação do método FIND. A meta de likes deste vídeo é de 77 likes. Então deixe seu like agora para não esquecer. Ajude ao crescimento deste canal. Reforçando que de segunda a sexta, os vídeos aqui do canal saem às 19 horas. Aos sábados e domingos, os vídeos são postados às 13 horas. Todo dia tem um vídeo novo aqui no canal. Caso você não receba a notificação por e-mail ou por sua conta aí no YouTube, venha ao canal nesses horários que terá um vídeo novo para você assistir. O recorde de likes nos vídeos aqui do canal, temos um vídeo aqui chamado Dashboards Incríveis no Excel. Observe que o nosso vídeo é de apenas 5 minutos e temos mais de 9.000 views, com 15 comentários, 226 likes só em um vídeo, certo? E 8 dislikes. Tem gente que dá dislike em qualquer coisa, né? E nossa primeira aula de nosso curso aqui de Excel VBA tem 516 views, 76 likes. Então eu mostrei aqui apenas para fazer um comparativo, certo? Observe que no início desse vídeo eu coloquei um recorde de 77 likes. Por quê? Porque o nosso curso, o nosso primeiro vídeo do curso tem 76 likes. Então vamos bater essa meta. E eu trouxe o de Dashboards Incríveis apenas para fazer um comparativo, para vocês verem que o pessoal aqui procura mais vídeos de outro assunto, certo? Então futuramente estaremos trazendo outros vídeos. E a você que é inscrito, um aviso, certo? Deixe o seu gostei no vídeo e o e-mail nos comentários. Por quê? Porque o próximo vídeo aqui do canal, a aula 31, será privada. Ela não será publicada, certo? No modo público. Ou seja, só quem terá o link que será passado por e-mail poderá assistir o vídeo. E para isso é necessário o seu e-mail nos comentários e o seu gostei. Por que eu vou estar fazendo isso? Vou estar adotando algumas medidas aqui no canal para ver como é que fica, certo? E a você que é inscrito, que não é inscrito, inscreva-se agora. Vamos dar continuidade. Vou clicar em controle de ferramentas. Vamos aguardar o nosso form se carregar e abriu aqui, certo? Vou clicar na nossa guia entrada, que é a guia que estamos programando. No vídeo passado, lembre-se que eu colocava uma referência qualquer, por exemplo, 0123, vou dar um Enter, e ele vai me trazer a imagem correspondente a essa referência, certo? No caso, essa daqui não possui uma imagem do próprio colaborador, apenas a imagem do sistema. Vou colocar outra referência aqui qualquer, e observe que trouxe aqui a referência, certo? A referência que eu digitei trouxe a imagem correspondente a ela, certo? Se eu vier aqui na minha base, na guia colaboradores 0124, e mostrar para vocês, vou selecionar a linha correspondente a ela, observe que tem desenho2.jpg. Beleza? E as imagens que não tiver imagem, observe que tem sem imagem 1.bmp, que é a imagem do sistema, certo? Quando o usuário não tiver imagem, quando você for fazer o cadastro, o próprio sistema salvará a imagem do sistema, certo? Então vamos lá. Se eu colocar uma referência que não exista, certo? Por exemplo, observe que na minha base eu tenho de 0123 até 0133 na sequência, porém não tenho 0134. Vou inserir aqui 0134 e vou dar um Enter. Observe que aqui foi onde paramos o vídeo passado, certo? A variável do objeto ou a variável do bloco with não foi definida, ou seja, eu coloquei um valor e esse valor não foi encontrado. E emitiu esse erro para o meu usuário. Imagine aí o seu usuário usando o seu programa e aparece esse estouro, certo? No caso aqui aparece esse debug aqui para o seu usuário. Qual é a imagem que ele vai ter do seu programa, certo? Alguns erros, infelizmente, acontecerão. Só que a gente pode contorná-los, certo? Deixar eles de uma forma mais agradável. Então, o que é que eu devo fazer aqui? Vou clicar em depurar. Vamos aguardar a janela do VBA se abrir, certo? Vou fechar aqui meu project. E observe que ele marcou aqui em amarelo a minha variável linha, que está com o valor 3. E ele diz aqui, ó,
Observe que o 0134 que eu digitei lá no meu objeto é repassado para a minha referência. Se você não assistiu a aula anterior, assista, certo? Para compreender como foi montada essa estrutura. Então, o 0134 está armazenado nela e ela está procurando através do find na variável linha, certo? Lembre-se que a variável linha é atribuída a ela todo o intervalo da coluna A. Ó. E aí, como ele não encontra, ele dá aquele erro, certo? E como é que a gente faz essa contornação de erro? Muito simples. Vou parar aqui o código. Observe que eu cliquei aqui, ó, em definir e posso clicar aqui no interromper, certo? Vamos para duas situações aqui. Primeiramente, como é que a gente contorna esse erro? Eu posso simplesmente botar aqui, ó, erro. Eu posso simplesmente ignorar o erro, certo? Vou apagar aqui o goto, erro, resume, next. Ou seja, se ocorrer um erro, ele vai avançar, certo? Ele não vai dar aquela janela de estouro, certo? Aquela janela lá que incomoda muita gente. Vou executar aqui e vamos ver o que acontece. Vou novamente em entrada, vou colocar um valor qualquer aqui que eu saiba que está na minha base, por exemplo, 0133, e vou dar um Enter. Observe que me trouxe aqui o sem imagem, certo? Pois para essa referência, ele não possui uma imagem dele próprio, traz apenas a imagem do sistema. Se eu botar o 0134, que não está na minha base, vamos ver o que acontece. Vou dar um Enter e observe que, basicamente, o usuário não vai perceber o erro que ocorreu, certo? Mas o 0134 não existe. O 0134 não existe. Vamos ver aqui na nossa base, novamente. O 0134 não existe e não mudou a imagem, certo? Continua a imagem do 0133. O nosso usuário não vai entender que o nosso programa foi feito uma gambiarra, vamos dizer assim, certo? O erro resume next, eu só aconselho utilizar quando você está aprendendo, certo? Você está aprendendo, você utiliza e depois procura saber como corrigir o seu programa, certo? Para aquela situação que está ocorrendo um erro que você não sabe corrigir no momento, você usa o erro resume next para continuar a programação do seu programa e depois você volta nele e faz a correção adequada, certo? Para você que está iniciando. Claro que você, já sabendo contornar todo o erro, não vai usar o erro resume next. No caso, utilize o erro goto, certo? Aonde a gente faz o tratamento do erro. Então, como é que eu faço? De uma forma mais profissional, certo? Vou fechar aqui o form, desenvolvedor, Visual Basic, certo? Aqui, em lugar de erro resume next, eu vou usar erro goto, certo? Tudo junto. E aqui, é como se eu estivesse declarando uma variável para esse tratamento de erro, certo? Aqui é a estrutura. E agora, o nome que eu dei aqui é como se fosse uma variável. Por exemplo, vou chamar ela de erro. Vou sempre adotar a primeira letra maiúscula, certo? Observe que erro goto está em azul, pois é da própria linguagem VBA. O que eu estou digitando está em preto. Ó. Então, minha variável erro, que eu estou declarando aqui do tipo goto, vamos dizer assim, é a nossa variável, certo? Se eu executar agora, vamos ver o que acontece. Vou botar um valor aqui correto, primeiramente. Já deu um erro aqui, certo? Rótulo não definido. Beleza. Eu fiz propositalmente, certo? Porque não basta eu, vamos dizer assim, declarar a estrutura do erro goto e colocar o nome da minha variável, certo? Não basta eu fazer isso. Aqui eu tenho que fazer isso no início do código e no final eu tenho que fazer o tratamento do erro, certo? Vou parar aqui. E aqui após o end with, que fecha a estrutura with, certo? Eu vou colocar o quê? Eu vou pegar o meu erro e vou dizer o que? Erro, dois pontos. E aqui abaixo, primeiramente, vamos voltar aqui na nossa estrutura erro e vou colocar a primeira letra maiúscula, certo? Vamos lá. Observe que ele não ficou, sem problemas. Erro. E o que é que eu vou fazer aqui com esse erro? Eu vou dizer o que para ele? Eu posso simplesmente pegar o erro
Então, ocorrendo erro, o que a gente vai fazer aqui, certo? A gente pode fazer algumas situações. A gente pode também ignorar o erro, ou a gente pode fazer o tratamento do erro, certo? No meu caso aqui, vamos fazer o seguinte. Ocorrendo o erro, certo? Eu vou pegar a minha variável, vamos dizer assim, que eu declarei aqui, erro. Vou utilizar ela aqui abaixo e coloco 2 pontos, certo? Vou tirar aqui esse mgbox. Ocorrendo o erro, o que vai acontecer? Ele vai vir para cá, certo? Ele vai executar este carinha aqui, que é o erro, 2 pontos. E o que tiver aqui abaixo é o tratamento que eu farei para este erro, certo? Então, se ocorrer o erro, ele vai criar uma variável chamada resposta. E ela vai ser do tipo string, pois vai armazenar um texto, certo? E o que ela vai fazer mais? A minha variável resposta vai receber o quê? O meu valor que estiver no meu msgbox. Vou abrir aqui um parênteses, pois vou trabalhar com alguns componentes a mais, certo? Então não pode trabalhar só com msgbox, sem parênteses, só com aspas duplas. No caso, vou trabalhar com parênteses e aspas duplas. E o que ele me pede aqui? O prompt, certo? O prompt aqui é o nosso texto. E qual vai ser o texto que vai aparecer para o meu usuário? Referência, no caso ele está digitando uma referência, né? Então, referência não encontrada. Fecho o meu texto. Fecho o meu texto. E o que eu faço mais? Vírgula, VB. Vamos utilizar o seguinte. Vamos utilizar o VB Information. Mais, vou colocar aqui o sinal de mais o que? O nosso VB Yes, certo? Ou seja, ele vai me aparecer aquele botão de sim ou não. Vírgula. E qual é o título da minha mensagem? O título da minha mensagem vai ser o título do meu programa, claro. Controle de ferramentas. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. Se o meu usuário, vamos botar aqui a nossa variável com a primeira letra maiúscula, certo? Se o nosso usuário clicar no nosso VB Yes, o que vai acontecer? Aliás, como é que eu pego o valor para saber se foi clicar no sim ou no não? Vou utilizar a estrutura if, claro. Se a minha if, certo? Ou seja, quando o usuário clicou no VB Yes ou não, a minha variável resposta recebe esse valor. Se eu cliquei no sim, a variável resposta tem o valor de sim. Se eu cliquei no não, a variável resposta tem valor de não. Então, como esse valor vai estar armazenado na variável resposta, eu vou verificar ela aqui, ó. If, se minha resposta for igual a VB Yes, então ele vai executar a ação que estiver aqui, certo? A ação que eu colocar aqui. Se não, end if, certo? A estrutura end if, lembre-se que a estrutura básica do end if é if tem else. Na realidade, a estrutura básica da estrutura if é if tem end if. Com else já passa a ser mais composta, certo? Então, se o meu usuário clicar no sim, vai executar a ação que estiver aqui. Se clicar no não, vai executar a que estiver aqui. No não precisa eu ter nenhuma ação, certo? A não ser que você queira emitir uma mensagem para ele. No meu sim, por enquanto eu vou deixar apenas um outro msgbox aqui, certo? Só para ilustrar o que eu quero dizer aqui para vocês. Você clicou no sim, por exemplo. Só para mostrar para vocês como é que eu vou descobrir aqui que foi clicar no sim ou no não. Você clicou no sim. Se ele clicar no não, não vai emitir mensagem. Se ele clicou no sim, vai emitir essa mensagem para ele. Então vamos lá, executar, entrada. Vou primeiro botar um valor que já existe na minha base, para vocês verem que está funcionando. 0124 e apareceu, certo? Se eu digitar um valor que não existe na minha base, que é o 0134, observe o que acontece. Referência não encontrada. Lá está o meu título do VB Information. O meu VB Yes No fez aparecer o sim ou não. E o meu título está aqui, ó, controle de ferramentas. Aí ele me pergunta. Aliás, não está me perguntando nada. Ele só está dizendo referência não encontrada. Vou clicar no não, vai acontecer nada. Vou botar aqui um outro valor qualquer e vai aparecer a mesma mensagem, ó. Referência não encontrada, clicar no sim. Ele diz, você clicou no sim. Aí eu pergunto para vocês. O que é que você vai querer fazer se o seu usuário digitar uma referência que não é válida?
pois pode não. Consequentemente, acontecerá que pessoas não cadastradas, certo? Poderão solicitar essa ferramenta. E aí o que é que você faria? Você primeiro iria na guia colaboradores, cadastrar ela, e depois voltar para a guia entrada, e aí puxar os dados dela, ou simplesmente você fica ao seu critério, certo? Ou você aceitaria a referência que não é válida e lançaria no seu banco de dados, e depois você atualizaria. Aí vai do entendimento de cada um, certo? No meu caso, o que é que eu sugiro? Se o meu usuário digitar um valor aqui que não é válido, e a gente também não colocou a limpeza da imagem, certo? Porque eu estou visualizando aqui uma imagem que não pertence a esse 0135. A gente também teria que colocar aqui, ó, para fazer a limpeza, certo? Então, se o meu usuário vir com... Se eu estiver, o meu usuário do meu programa estiver utilizando lá o nosso programa que a gente está criando, e alguém estiver solicitando uma ferramenta a ele, e essa pessoa não estiver nessa base de dados que foi criada aqui, certo? O que é que eu faço? No meu entendimento, por exemplo, eu boto 0136, eu estou botando aqui um valor que não está na minha base. Vou dar um Enter e vai me aparecer aqui a mensagem. Referência não encontrada, vírgula, você deseja cadastrar esse usuário? Se ele clicar no sim, aí você vai ser redirecionado para a tela de cadastro. Caso você clique não, ele vai apagar os dados, certo? Ele não vai permitir que você cadastre, você dê saída para alguém que não esteja cadastrado. No meu entendimento, esse é o melhor procedimento, mas fica a critério de vocês. Vou clicar aqui no não, vou fechar aqui e vamos fazer essa ideia aqui que eu estou passando, certo? Então vamos fazer o seguinte, aqui ó, referência não encontrada, ponto, aí eu coloco o que? Você deseja cadastrá-lo? Essa é a mensagem que aparecerá para o usuário, certo? Caso ele não esteja cadastrado. Se ele clicar no sim, ó, VBS sim, o que é que vai acontecer? Primeiro, que eu não vou ter mais essa mensagem aqui, certo? Que eu coloquei entre o if e o else. Foi apenas para ilustrar que, ao clicar no sim, aparece esse resultado. Primeiro, como é o nome do meu objeto, ó? MG colaborador entrada.pictory a propriedade, certo? Vou dar o Ctrl C nele, vou colar aqui dentro e vou colocar o que? Ponto, na realidade não é ponto, é igual a load pictory, abro parênteses e fecho parênteses. Então, primeiramente, eu estou limpando já aqui, ó. Aqui eu já estou limpando, certo? O meu objeto imagem. Por quê? Porque aqui eu simulei primeiro com um usuário que tem foto e um outro usuário que não está cadastrado sem foto, certo? Então vocês observaram que quando eu fiz essa ilustração, ele buscou na base, não encontrou o usuário, porém eu estava com, na minha variável, estava com o valor do usuário anterior e ele não limpou, certo? Então com esse comando aqui eu estou limpando o meu objeto. Então não vou visualizar a imagem anterior que me apareceu, certo? Segundo, se ele clicar no sim, como eu vou querer fazer um cadastro dessa pessoa, o que é que vai acontecer? Vamos ver aqui o nosso multipage, certo? FM principal. A nossa multipage, onde está os nossos colaboradores, é essa guia aqui, ó, colaboradores, certo? Então, lembre-se que o meu page começa a sua contagem do valor 0. Então, o menu tem o valor 0, a saída tem valor 1 e a guia colaboradores tem valor 2, certo? Ou seja, a propriedade .value para me referenciar a guia colaboradores é o valor 2, certo? O meu objeto aqui, ó, matrícula, vou clicar sobre ele, propriedades, se chama TXT matrícula. Vou copiar ele logo aqui para agilizar. Observe que eu copiei o nome desse objeto, certo? Já vocês vão entender o porquê. Vou clicar aqui, por exemplo, vou clicar novamente aqui na nossa guia entrada e vou dar um duplo clique aqui no nosso objeto que estamos programando, certo? Observe que eu voltei de novo aqui para ele, ó. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar mi.multipage, que é o nome do controle, certo? Que tem aquelas pages, .value. E vou atribuir a ela o valor 2. Isso quer dizer o quê? Primeiro, se o meu usuário clicar no sim, ou seja, ele vai querer cadastrar esse usuário que não está cadastrado na base, ele vai limpar primeiro o objeto pictory do usuário que está aparecendo lá, certo? Só por garantia.
vai depois selecionar a page que tem a guia colaboradores, que é a guia do cadastro de colaboradores. Vai fazer o seguinte, vou colocar o meu texto de matrícula, .set focos, ou seja, o meu foco já vai para o meu controle, onde eu vou digitar o valor, certo? E eu posso fazer o seguinte também. Vamos só executar aqui para ver como é que está ficando, certo? Guia entrada. Vou colocar um valor aqui que já está na minha base, só para testar. E observe que me apareceu aqui o 0124. Se eu botar o 0134, que não está cadastrado, vamos ver o que acontece. Dou Enter. Referência não encontrada. Você deseja cadastrá-lo? Clico no sim. Não é possível mover o foco para o controle porque está invisível, não ativado ou é do tipo que não aceita o foco. Vou clicar em depurar e vamos ver o seguinte. O meu texto de matrícula, ele não recebe foco, certo? Então vou clicar aqui, sem problemas. Exibir Project Explorer e vamos ver o seguinte. FM principal. O meu objeto texto de matrícula, como eu mostrei para vocês, é esse carinha aqui. Vou clicar com o botão direito sobre ele, propriedades. O seu enable está como true, certo? Ele disse que não aceita foco, ou ele não está ativado, ou assim vai, certo? Então vamos ver o seguinte. Vamos debugar o código para a gente poder entender onde foi o erro. Aqui, eu imaginei que ele estava com o enable como falso, certo? Vou executar aqui só o nosso form, para a gente ver o seguinte. No evento initialize do form, eu não estou desativando a propriedade enable desse objeto. Então, o nosso objeto, só executar aqui, era para estar com foco ativado. Era para estar recebendo foco. Vou aqui na guia colaboradores e observe que ele aceita foco, certo? Ó. Ele não está como o txt-ref match, ó. Ele não aceita foco porque está com o enable como falso. E lá ele não aceitou, certo? Então vamos entender o seguinte. FM principal, entrada. Vou dar um duplo clique aqui no ref collab. Dar um duplo clique nele e vamos ver o seguinte. Vou descer aqui um pouco, txt matrícula.set focos. Vou colocar um ponto de interrupção aqui, ó, certo? E vamos executar aqui para ver onde foi o erro. Vou clicar em entrada. Vou botar aqui um colaborador qualquer. Novamente um que já está cadastrado. Beleza, funcionou. Vou botar um que não está. 0134. Vou dar um Enter. Observe que ele vai me emitir a mensagem. Vou clicar no sim. Ele vai me abrir essa janela do VBE. Porém, vou deixar ela aqui ao lado da minha janela do meu form, certo? Para a gente ver a execução aqui do que está acontecendo, ó. Vou só aproximar aqui um pouco mais. Observe que, primeiro que ele já limpou aqui a imagem, ó. Já removeu a imagem quando eu botei o 0124, trouxe a imagem. Pois estava cadastrado. Então eu já vi que até aqui está funcionando. Pois quando eu botei o 0134, ele observou que o 0134 não está cadastrado. Limpou a imagem anterior que eu estava vendo. E veio para o mi multipage 1.value2, certo? Ou seja, eu estou querendo ativar agora a minha page com valor de 2. Vou pressionar aqui o F8, pois vou debugar o código, vamos ver o que acontece. F8. Ele não foi para a page, certo? Ele não foi para a page. Vou pressionar aqui o F8 e agora sim vai estourar o código. Então é o seguinte, o erro está aqui, certo? Eu não estou conseguindo, com esse comando aqui, dentro dessa estrutura, ativar a minha page 2. O erro foi esse. Pois, se eu não conseguir ativar ela, obviamente eu não vou conseguir colocar foco no objeto que faz parte dela. Vou clicar em fim. Vamos ver aqui, só novamente aqui o detalhe. Vou tirar esse ponto de interrupção daqui. Exibir Project Explorer, FRM principal. A guia menu, a guia saída, guia colaboradores. Nossa guia histórico, edição e a entrada. 0, 1, 2, certo? Como eu disse para vocês, essa tem valor de 2. O óbvio é que estivesse funcionando a estrutura, certo? Vamos entender aqui o que pode ter ocorrido de errado. Vou dar um duplo clique nesse objeto. Bom, é o seguinte. O vídeo já passou mais de 20 minutos, certo? Eu vou deixar vocês quebrar a cabeça aí e vou deixar como dever de casa. Provavelmente, no próximo vídeo ou no outro, a gente terá a resposta, beleza? Lembre-se que o próximo vídeo vai estar com o link, certo? Privado. Então vai ser necessário que o seu like apareça aí no vídeo
e nos comentários do vídeo o seu e-mail para receber o link privado do próximo vídeo, beleza? Então quebrem a cabeça aí, dever de casa para vocês, beleza? Até a próxima, falou!